trabalho, é um serviço. Por detrás disso tem ensaios, por detrás disso tem dedicação, tem oração. E tudo que é feito assim é apresentado para Deus como um incenso, um aroma suave, nosso perfume é Jesus. Então louvamos a Deus pela liderança, a Milene, Helena, da Rayane, que está bem, deixa para depois. Daqui um mês ela casa. Então, vamos lá. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Você que está aí de casa, participando conosco do nosso culto presencial e online da Igreja Congregacional do Bairro Fluminense, todos são bem-vindos. Vamos ler agora em Lucas 7, de 1 a 10. Diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tendo soldados às minhas ordens, eu digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que Deus abençoe-nos com a palavra. Vamos orar. Nosso Pai, queremos te agradecer essa oportunidade que tu nos dás de nos reunir aqui em teu nome. Te pedimos que tu venhas a falar ao nosso coração, que tenhamos mente e coração sensível a ti. Ó Senhor, faze obra em nossa vida. Nós pedimos assim no nome e nos méritos de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Irmãos, sempre quando eu me dirigia a essa passagem bíblica, eu ficava sempre observando o versículo 9. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O Senhor destaca, enaltece a fé de um homem. Fé esta dada pelo próprio Deus. Eu sempre ficava nesse texto, nessa afirmação do Senhor, nessa constatação do Senhor, com referência a esse centurião. Centurião é um título dado a uma pessoa que tem sob sua responsabilidade
100 soldados, logo centurião. Só que esse texto, ele não se resume à afirmação de Jesus, de que a fé daquele homem foi uma fé tão expressiva, a ponto dele dizer que ele não havia achado em lugar outro nenhum em Israel fé como a dele. O texto não se resume a essa afirmativa de Jesus. Tudo começa quando esse centurião ouve de Jesus. Olha uma vez mais o verso 1, 2. Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Verso 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Veja, Jesus no verso 1 conclui tudo o que era necessário para aqueles ouvintes. Não significava dizer que Jesus falou tudo, mas falou o que era necessário. E o necessário para aquelas pessoas era esse tudo. Concluiu o raciocínio, apresentou a explanação da palavra àquele povo. E o centurião, ele ouviu falar a respeito de Jesus. Já conversamos aqui uma certa altura sobre aquilo que se fala de Jesus, é a palavra de Jesus. A fama de Jesus, ela tem um poder evangelizador extraordinário. Os comentários que vêm acerca de Jesus, sejam eles que venham a enaltecê-lo ou depreciá-lo, isso tem poder evangelizador extraordinário. Com respeito a este centurião, a história desse homem com Deus inicia-se por aquilo que era dito de Jesus, e a Bíblia diz que ele ouviu falar. Tudo começa com a palavra. Tudo começa com a palavra. Tanto assim é que o João vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e esse Deus é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é essa palavra que transforma. Então esse homem começa a lidar com Jesus inicialmente por aquilo que ele ouve a seu respeito. Quando a gente ouve de Jesus, dentro desse processo, a gente vê que existem pessoas que precisam desse cuidado de Jesus. Olha, a minha cunhada precisa desse Jesus. Olha, o meu filho precisa desse Jesus. A minha vizinha precisa desse Jesus. O país tal precisa desse Jesus. Que foi o que aconteceu com o centurião. Ao ouvir falar de Jesus, rapidamente vem a ele a sua lembrança, a história de um servo dele, que ele muito estimava, que estava doente, quase à morte. Rapidamente, aquilo que ele ouve de Jesus é direcionado a outra pessoa, a uma pessoa carente,
muitos de nós, quando ouvimos acerca de Jesus, temos, às vezes, a iniciativa, o direcionamento de pegar aquilo e aplicar a outra pessoa. É errado isso, pastor? Não é errado. Mas não é só com os outros que Jesus quer tratar. Ele quer tratar de nós também. Veja, o centurião ouve e direciona a palavra para um servo que ele tinha muita estima, que estava doente. Ou seja, esse servo precisa de Jesus. Mas nós vamos descobrir que no relacionamento de Deus conosco, de nós com Jesus, que nós também precisamos ser tratados por Ele. Tudo começa com a palavra, mas esbarra numa condução nossa que tenta nos tirar de sermos alvos dessa palavra. Mas Deus não perdeu você de vista. Mas o Senhor quer tratar daqueles que você tem preocupação, mas o Senhor também quer tratar de você. E é bem assim que nós encontramos nesse texto. Tudo começa com a palavra, tudo se desenvolve com a palavra. Veja, por favor, o verso 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viessem curar o seu servo. O melhor que o centurião achou que deveria fazer é nomear uma comissão, e veja o que o texto diz, uma comissão de anciãos. Não eram qualquer anciãos, eram anciãos de judeus. Talvez ele pensou, vou enviar esse grupo seleto de gente madura, de gente experiente, que vai de repente ir a Jesus e numa conversa de nível entre maduros, entre experientes. Talvez pensando ele, centurião, assim, com uma representação de uma comissão de gente com cabelo branco, Jesus se sinta persuadido a vir à minha casa e curar o meu estimado servo. Veja, tudo começa com a palavra. Depois direcionamos as necessidades de outros que estão à nossa volta. E depois utilizamos da nossa sabedoria humana para tentar impressionar Jesus. Que Ele venha atender o meu pedido, venha à minha casa e cura o meu estimado servo. Só que isso é meramente humano. Preste atenção nisso. Porque aqueles anciãos dos judeus, eles não tinham visão espiritual adequada. Porque quando eles chegaram a Jesus, eles disseram o seguinte, veja no verso 4, olha aí na sua Bíblia. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, ou seja, começaram a fazer o certo. Mas quando eles foram argumentar,
convencer Jesus para ir até a casa do centurião curar o servo do centurião. Eles fazem um pedido recheado de méritos. Venha na casa do centurião, porque o centurião, olha no verso 4, ele é digno que se lhe faça isso. Então vai lá, porque ele merece, porque ele se destaca, ele só falta ser chamado de Jesus Júnior. Ele é muito bom, muito bom. Ele é digno. Olha a expressão que esses anciãos em comissão utilizaram para falar com aquele que é digno, com D maiúsculo. O centurião, aquele que nos mandou chamar o Senhor para ele lá, ele é digno. Eu poderia ficar pensando assim, na cara que Jesus fez para essa palavra de convencimento. Eu acho que Jesus fez cara de paisagem. Às vezes nós escutamos cada bobagem e somos obrigados a fazer cara de paisagem. Ele é digno. Ou seja, esses judeus não entendiam bufas do que é vida espiritual, não entendiam absolutamente nada, e eles continuam dizendo, porque, verso 5, porque é amigo do nosso povo. Jesus, ele merece receber a sua visita, porque ele é digno. Ele merece receber a sua visita, porque ele é gente boa, amigo do povo. E mais um motivo, veja, a fala deles é um sermão de 3 tópicos. O centurião é digno, o centurião é amigo do povo, e disse uma terceira ainda, ele construiu o templo, ele nos ajudou a levantar a igreja. Então, por conta esses três motivos, Jesus vai lá na casa dele. Ele nos enviou aqui para te convencer a ir lá. Olha no versículo 6. Então, Jesus foi com eles. Mesmo com esse discurso humanista, mesmo com essas argumentações aonde colocaram o centurião quase como a 4ª pessoa da Trindade, como o perfeito, Jesus mesmo assim caminha para dizer para nós que Jesus mesmo assim caminha conosco, mesmo quando na nossa ignorância, nas nossas falhas e imperfeições, porque estamos num processo que Ele iniciou em nós com a sua palavra e que se desenvolve. Nós iremos falhar muitas vezes, nós iremos errar tantas outras, nós iremos nos apresentar equivocados. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Quando Pedro, iluminado pelo Pai, disse para Jesus que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus falou assim: Pedro, não te foi carne ou sangue que revelou isso para você, não, meu filho, foi o Pai que estás nos céus que te revelou. Pedro deveria ter ficado ufanado, vaidoso, cheio, porque teve um elogio de Jesus perante os outros discípulos. Não foi? Quem lida com o conhecimento, quem lida com
os elogios, quem lida com uma situação melhor ou outra, está sendo provado, está sendo testado. Logo depois, Jesus entra com uma conversa junto com os discípulos e Pedro, e entre eles Pedro, e fala assim: vou ser preso, vou ser crucificado, vou morrer. Aí Pedro, cheio de si, cheio de vaidade, achando que era a cocada recheada de coco, achando que era o suprassumo do discipulado, achando que era o mais capaz, porque na verdade ele teve uma revelação do Pai, né? Aí ele se achou. Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus e diz assim: enquanto Pedrão das Candongas estiver aqui, ninguém vai tascar o dedo, lascar, mexer com o Senhor. Para com esse papo, Jesus. Enquanto eu estiver aqui. Jesus olha bem dentro da cara de Pedro e fala assim: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Estamos em desenvolvimento. Se Deus iniciou obra na tua vida, Jesus está caminhando contigo, mesmo você falando bobagens, abobrinhas, devaneios mentais, de coisas que muitas das vezes a gente não sabe, e queremos nos apresentar como mestres, conhecedores das coisas. E eu te digo, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo vaidade. Porque o próprio Jesus, que é o Criador, não ficou dando atestado de que sabia muito. O próprio Jesus tinha o cuidado de apresentar a palavra de maneira simples, o suficiente para as pessoas compreenderem o reino de Deus. Paulo chama a atenção de Timóteo para esse equívoco de muitos que vão atrás de genealogias, atrás de discussões intermináveis que não promovem edificação e nem a glória de Deus, e sim confusão nos ouvintes. Foge disso. O mestre por excelência, ele tem todo o conhecimento, toda a capacidade, mas ele não está querendo mostrar que sabe. Ele está querendo mostrar o certo, o necessário, para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E chegar ao pleno conhecimento da verdade é apresentar a verdade da maneira mais sábia, mais simples, porque se uma criança compreender o Evangelho no entendimento de Jesus, é porque o adulto vai compreender. E Jesus, ele foi, certa feita, solicitados pelos gregos para irem à Grécia, porque lá estava se discutindo ideologias, filosofias, é o berço do saber e do conhecimento. Jesus não triscou o pé na Grécia. Ele não foi para lá para discutir com os filósofos, os sabichões humanos da época. Ele foi para gente simples, porque o mistério de Deus é revelado aos simples. Mas por incrível que pareça, mesmo diante dessas abobrinhas, desse discurso político, olha, ele é digno, ele é gente boa, amigo do povo,
ele edificou a sinagoga, é um construtor, é alguém do bem, é alguém bom que faz coisas boas. Tudo discurso político. E mesmo assim, sobre aqueles a quem Jesus iniciou a obra, Jesus até caminha, porque o versículo de número 6 diz: então. É uma conclusão. Mesmo você falando bobagem, pensando bobagem, mesmo você agarrado a essa verborragia intelectual que vai levar você à loucura, nesse humanismo todo, eu ando com você porque eu estou em desenvolvimento com você. Mesmo você sendo ignorante, mesmo você errando muitas vezes, dando topada, muitos erram pela boca. Tiago já disse que devemos ser rápidos ao ouvir, tardio no falar e tardio no furor. E mesmo assim, Jesus foi com eles, dando prova de que Jesus, mesmo nas nossas imperfeições, meninices, equívocos, Ele anda conosco para nos ajudar a melhorar a caminhada. Posso ouvir um glória a Deus? Ele anda com o imperfeito, visando aperfeiçoar o imperfeito. Tudo começou com a palavra. Tudo se desenvolveu com Jesus. E tudo se aprimora nele. Olha que coisa maravilhosa nós encontramos no versículo 6. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa do centurião, olha que coisa. O centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Enquanto os anciãos estavam dizendo: ele é digno, o centurião em casa ainda estava sob tratamento da palavra de Deus. Enquanto os anciãos estavam montando um sermão humanista para convencer Jesus de ir na casa do centurião, a palavra que o centurião ouviu acerca de Jesus ainda estava trabalhando no centurião. Nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de desenvolvimento, o centurião caiu em si. A palavra foi cavando o coração do centurião. A palavra foi gerando piedade no coração do centurião, a ponto dele enviar o segundo grupo. O primeiro foi o grupo dos experientes, como aqui já disse, achando que pela experiência, iria convencer Jesus. Depois que o centurião acorda do humanismo, depois que a palavra se desenvolve um pouco mais no coração do centurião, ele reage e manda o segundo grupo, o grupo de amigos. Olha isso aí. Enviou-lhe amigos.
A Bíblia diz: o ferro com o ferro se afia, assim o amigo com o seu amigo. O amigo, ele tem a liberdade de dizer a verdade sem ter a preocupação se vai magoar, se vai entristecer. Eu sei que você não vai dizer que Jesus era inimigo de Judas, de Pedro, porque Jesus é amigo com A maiúsculo, e por ser amigo de Pedro, ele disse para Pedro: arreda Satanás. O amigo chama a atenção, o amigo corrige, o amigo está junto. Agora, o grupo que o centurião envia é grupo de amigos, gente que ficou ao lado dele, gente que talvez pensou com ele a palavra, gente que o convenceu, gente que amadureceu a ideia. Talvez ali na casa dele os amigos, porque o texto diz amigos. Amigos. Cercado de gente de verdade. Amigos. Que quer ver o nosso bem. Que quer ver o nosso crescimento. Que quer ver o nosso desenvolvimento, o nosso amadurecimento, que quer ver a gente despontando. Amigos, já que vocês são os meus amigos, já que vocês estão falando a verdade para mim, então, dentro dessa atmosfera fraterna, vai lá em Jesus e diz para ele que eu não sou digno que ele venha na minha casa. Aqui nasce um aprimoramento melhor na vida do centurião. E esse aprimoramento tem duas questões implicadas. A primeira é o quebrantamento. Não sou digno. E quantos anciãos diziam: ele é digno? Depois de ele refletir sobre si com a palavra, ele disse: não sou digno. Não sou digno. Não sou digno de que entres na minha casa. Ou seja, não sou merecedor de coisa alguma. As minhas justiças, como disse Isaías, são como trapo de imundícia. Sou pecador. Isso diz de quebrantamento. E ele fala: não sou digno, por duas vezes, no versículo 6 e também no versículo 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Não sou digno de receber o Senhor na minha casa. E também não sou digno de ir atrás do Senhor. Porque a obra produzida pela palavra na vida daquele homem foi quebrantando aquele homem. A palavra, ela vai dizendo por sua própria natureza o quanto nós somos pecadores. E aí a gente vai entrando na posição que o Senhor espera. Esse aprimoramento tem quebrantamento, como aqui dissemos. E esse aprimoramento tem ousadia divina. Porque ele disse: não sou digno de que entres na minha casa, não me julgo digno de ter contigo, porém, verso 7, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. E tem muito mais nesse texto de Jesus dizer da fé desse
levar em conta, amados, todo o processo de Jesus de quebrantamento, de aprimoramento, para que a fé daquele homem se agigantasse. Olha a ousadia dele. Agora é espiritual, não é mais carnal, não é mais humana, é espiritual. Porque a mesma palavra que ele ouviu no início dessa história toda aqui, ele continua acreditando naquela palavra que é poderosa, não só para tratar da vida do seu servo estimado, mas como também ela é poderosa de tratar da vida dele. Agora é ele que está sendo tratado, e ele está vendo que aquela palavra não é ser direcionada a outros, mas ela passa por ele e quer tratar dele também. E essa palavra, quando chega a ele, ele cai em si, quebrantamento, mas se levanta como um valente, um leão, para dizer: manda uma palavra tua. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, ao servo faz isto, ele faz. Se o Senhor mandar uma palavra, é uma palavra qualquer, é a palavra com que ele está tendo experiência do início, onde tudo começou, a palavra que ainda está com efeito na vida dele, que ele acredita que aquela mesma palavra que está operando nele, vai também operar na vida do seu servo para curá-lo. Aí sim, Jesus diz: afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como esta. Naquele mesmo momento, sem nenhum clichê gospel, sem nenhuma caras e bocas, sem nenhum treme-treme, sem nenhum pula-pula, naquele mesmo instante, o servo que estava em casa foi curado. Pronto, simples assim. Foi curado porque o Senhor encontrou alguém que genuinamente aprendeu a caminhar com ele, a submeter ao tratamento, ao trabalho. E aí Deus faz. Agindo Deus, quem é que impede? Que Ele nos abençoe. Agora a gente vai estar apresentando um vídeo de retrospectiva do Ministério Ágape.
lugar. Como a Luísa falou, o caminho até aqui não foi fácil, né? Passamos por muitas coisas, mas a mão do Senhor esteve conosco todo o tempo, né? E esse ano nós podemos ver assim, os frutos, né? As meninas cresceram, estão se casando, estão formando, estão vivendo uma nova estação na vida delas, né? E louvado seja o Senhor, né? De ver meninas que eu comecei tão pequenininhas, né? Se tornando umas jovens mulheres, né? Que têm um temor a Deus, que ama servir ao Senhor. E isso para mim não tem nada mais, assim, nada mais gratificante na minha vida do que ver o Senhor na vida delas, né? E eu sempre falo que o Senhor, Ele vai levantando pessoas que amam servi-lo, né? Que honra Ele no secreto, que vai levantando meninas, né? Que observam o nosso coração, que têm cuidado umas com as outras, né? E que intercede uma por cada uma, né? E eu tenho na minha particular a Rayane, né? Por várias vezes de madrugada orando por mim, orando por ela, né? Que são Ruth na vida de Noemis, né? E hoje, né, nós temos uma despedida, né? A nossa... Ai, meu Deus, ela vai estar vivendo uma nova estação na vida dela. E eu louvo a Deus pela vida dela. Uma menina que passou por muitas coisas, né? O Senhor, eu tenho visto o Senhor na vida dela, como ela ama servir, em tudo que ela faz na igreja. Ela tem um coração enorme e ela faz por amor ao Senhor, né? E isso, em todos os departamentos eu posso falar, né? Como a gente está em ver as bênçãos que o Senhor tem feito na vida dela. E eu queria chamar você aqui, a Rayane. Porque como eu falei, você é uma dessas pessoas, né? Que amou cada uma de nós, né? Que honrou no secreto, que amou, que cuidou, né? Você me ajudando, me auxiliando. Muitas vezes, né? A problema de saúde você esteve à frente, esteve com elas, e não tem nada mais que nós podemos fazer é te honrar hoje, agradecendo por todo o seu amor, todo o seu carinho. E nós queremos te dar uma lembrança. Todo o nosso amor, foi feito todo o nosso amor, nosso carinho para você. Queria pedir o pastor para causar pela Rayane e pelo ministério. Vamos ficar em pé, vamos orar. Sofia, por aqui. Bem, alguém falou de despedida, né? Mas acho que não é assim, não. O André está ali. André. A tua é essa, né, André? Que a Rayane, daqui a um mês, vai estar se casando com o André. E aí, só Deus sabe, né? Mas o Senhor há de suprir a necessidade da igreja aqui com o ministério, bem como o Senhor há de recompensá-la e direcioná-la na nova fase que Deus tem para você. Todo mundo aqui percebe o teu caminho, o teu esmero em servir ao Senhor, e a gente está aqui honrando a Jesus por isso. Foi a mão de Deus através de sua vida. Como diz o Salmo Isaías 26, que fala que Ele é a nossa paz, e as obras que a gente faz é Deus fazendo através de nós. Deus que fez através de nós.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, esse momento sereno, tranquilo, alegre também, chorado, a gente quer te agradecer pela vida da Rayane, tudo que o Senhor proporcionou a ela realizar aqui entre nós, nesse ministério de dança tão visado, tão difícil, que mexe com a arte, mexe com o corpo, mexe com a cabeça, logo mexe com a vaidade, mexe com tantos sentimentos. O Senhor tem conservado a vida da Rayane até aqui, e queremos que tu haias de conservar agora nessa nova fase da sua vida. Nós nos unimos aqui a esse ministério para te agradecer todo o cuidado, todo o dom, toda a obra do teu Espírito realizado na vida dessas meninas através de Rayane. Que o Senhor levante entre nós meninas como Rayane, que te sirvam, que estejam dispostas a se comprometer mais contigo, e sabemos que assim o Senhor é agradado. Recebe a nossa gratidão, nosso louvor, em nome de Jesus. Quer falar, Rainha? Vamos aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Grande Deus. Temos alguns avisos da semana. Estamos chegando ao final do culto dessa noite. Queremos lembrar aos irmãos que na terça-feira próxima haverá eu sempre confundo os nomes, como é que chama? Chá de bebê, é isso mesmo? Sim. Chá de bebê da AXA, que vai ser ali depois do condomínio aqui à frente, eu esqueço o nome toda hora. Então, a partir das 2h30, sabe? 2h30, as irmãs estão convidadas. Soube que os irmãos estão interessados em invadir a praia das irmãs. Aí vocês vão receber mensagens aí pelo WhatsApp, se vai ter essa permissão, se não vai ter, isso aí é coisa. Né? Mas tá aí, tá bom? No próximo sábado nós temos 2 encontros importantes. O primeiro é o retiro espiritual, que vai dar-se início às 8h30 aqui, com o café da manhã, e teremos a presença do pastor Luciano Paes, que estará pregando para nós, e encerraremos com o almoço por volta de meio-dia. Quem ainda não deu o seu nome, procure as irmãs aí da União Feminina para confirmar sua inscrição na participação desse retiro espiritual que teremos no próximo sábado aqui. Também no próximo sábado, às 15 horas, nós estaremos indo a Macaé, na emancipação da 2ª Igreja Congregacional de Macaé. Aqueles irmãos que desejarem ir conosco, temos poucas vagas na van. Vai ser uma oportunidade boa de conhecer irmãos lá de Macaé, de viajarmos juntos, né? Sairemos daqui às 5 da tarde. Me procure para que a gente reserve o seu lugar na van. A van está pintada, polida, a van está com ar-condicionado geladinho, né? Então estou botando água na boca dos irmãos, e vai ter um lanchinho, né? Que os irmãos vão proporcionar dentro da van para chegar lá também. Viu? Então, no sábado, 5 da tarde, sairemos daqui. Tá certo? A União Feminina pede para avisar que a coparticipação dos irmãos com o retiro, envolvendo o café da manhã e o almoço, fica em R$25 por pessoa, tá? Procure a irmã Vânia Dias ou a Jaqueline. Todos os departamentos estão convidados.
ainda sobre a União Feminina, está sendo distribuída as assinaturas da revista Vida Cristã. A assinatura é anual e o valor dela é de R$ 55. Na quarta-feira teremos o nosso estudo bíblico e oração, às 19h30 aqui na igreja. Eu tenho percebido a ausência de alguns irmãos, então venha participar. É um momento importante de crescimento espiritual, de comunhão aqui na casa do Senhor. Bom, são esses nossos avisos. Vamos colocar em pé e eu vou pedir que o diácono Cristiano venha aqui fazer a oração final e logo depois estaremos nos despedindo com a bênção apostólica. E você que está em casa, Deus abençoe, uma boa semana. Estamos juntos aí. Aguardamos você no próximo encontro aqui da Igreja Congregacional do Bairro Fluminense. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus, nesta noite onde nós nos reunimos para bendizer, glorificar, exaltar o Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, Deus fiel para conosco. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado pelo Ministério Ágape, obrigado pelas meninas, Senhor, do Ministério. Só continua abençoando a cada dia, Senhor. Obrigado pelos louvores entoados, pela palavra, Senhor, ministrada em nossos corações. Que estejamos, Deus, como aquele servo, aquele centurião, Deus, com o coração quebrantado diante do Senhor, Pai. Nós não somos dignos, Senhor. Tu és digno, Senhor. É verdade. Tu és justo e fiel. Nós não somos pecadores dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Deus, toma nossas vidas, a vida de cada um aqui que adentrou neste lugar, Senhor. Que o Senhor dê uma boa semana debaixo da Tua graça, da Tua proteção, da Tua mão maravilhosa, Deus. A cada familiar, a cada esposa, esposo, filhos, netos, sejam protegidos pelo Senhor. Toma, Senhor, as atividades da semana, Senhor. Revela aos nossos corações. Revela a Tua bondade, Senhor, aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, que é o nosso eterno Pai, as consolações e a unção do Espírito de Deus esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre os nossos familiares aonde estiverem nesse momento, e sobre todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. O Ministério de Louvor pode conduzir uma canção.